Gente, eu estou com uma outra reportagem aqui agora, que com certeza é uma prestação de serviço e vai ajudar muita gente. Tem uma mãe que estava muito desconfiada. Um assunto que eu confesso para você que se eu pudesse, eu não mostraria porque faz... Como é que eu vou me explicar, Lombardi? Por que eu não mostraria? Porque dá tanta raiva, é isso que eu quero dizer, sabe? Dá tanta raiva quando eu vejo esse tipo de indivíduo, mas a gente precisa, nós precisamos denunciar. Dá vontade de pegar, sabe? Só que nós não somos pessoas más. Mas dá vontade de pegar e vamos jogar na cadeia, que é a melhor coisa que tem. Quer ver? Essa mãe estava desconfiada, o que ela fez? Instalou uma câmera escondida. Desconfiada do quê, Passaia? Que o marido dela, o Pedro, de 41 anos, na verdade, estava passando a mão na enteada, na filha dela. E ela, meu Deus, mas será que o meu marido está fazendo isso com a minha filha, que ele diz que ama como se fosse uma filha? E ela uma vez deu uma insinuada, ele, não, o que é isso? Com aquele discurso moral. Daí ela, vou colocar uma câmera escondida. A câmera está escondida aqui, quer ver? E o Pedro, é agora que vem a decepção da mulher. Quando ela começa a olhar as imagens, já pelo andar dele desconfiado, você já percebe que ele quer coisa errada, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, fica observando se tem alguém olhando. Aí ele vai, passou a mão na menina. Quando eu falei para você que se eu pudesse eu não mostraria, não dá raiva quando você vê isso, mas é preciso, é necessário. E eu sei que tem gente que está me assistindo que às vezes tem dúvida também. Então você não pode acusar, porque às vezes a pessoa é inocente. Como é que você vai ficar acusando assim? É chato também, né? Mas uma câmera escondida tira toda dúvida. É ou não é? Põe no ar, vamos ver. A câmera instalada pela mãe da criança flagra o crime. O homem de 41 anos vê que a enteada de 10 está deitada. Ele olha em outro cômodo da casa e disfarça, pegando um objeto na mesa. Confere se não está sendo observado. Logo depois, se aproxima da menina e passa a mão no seio dela. Em seguida, sai. A mãe tem outras duas filhas, uma de 15 e outra de 18 anos, que são filhas do autor. A mais velha já havia alertado sobre o comportamento do pai. Na época, ninguém acreditou, né, nessa criança e a situação passou batida. Muitos anos depois, a mãe ainda estava desconfiada, por mais que na época ela tenha falado que não acreditava, eu acho que dentro dela ela ficou desconfiada e deixou a câmera gravando. O homem, que não tinha passagens pela polícia, foi preso e durante o depoimento preferiu ficar em silêncio. A gente deu a oportunidade para que ele falasse, ele preferiu não falar nada e foi encaminhado ao sistema prisional. As imagens, junto com todas as oitivas e demais elementos que foram colhidos no inquérito, já são suficientes. As investigações vão ser concluídas nos próximos dias. E ele será indiciado pelo estupro de vulnerável. A polícia também vai investigar se ele cometeu os mesmos crimes contra as outras duas filhas. Os fatos ocorridos com as irmãs, supostamente ocorridos, aconteceram muitos anos atrás. Então a gente vai verificar a viabilidade de instauração de um procedimento criminal próprio para a apuração daqueles fatos. O procedimento agora visa a apuração dos fatos ocorridos com a menor de 10 anos. A pena para quem comete o crime de estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos de prisão. Neste caso, como o homem é padrasto da vítima, a pena é um pouco mais elevada, vai de 12 a 22 anos de reclusão. A Polícia Civil pede a atenção das famílias, já que na maioria dos casos o autor faz parte do convívio social das crianças. A maioria dos crimes de violência sexual contra criança e adolescente acontece ou dentro de casa ou com pessoas próximas à família. Então, é muito importante manter um diálogo aberto com a criança, que ela possa contar para alguém, que ela possa ter alguém para confiar. Devia ter lei mais dura para estuprador também, né? Isso é um estupro, a gente sabe disso. Sabe que as leis são feitas por deputados federais e senadores e eu imagino, não sei se você concorda comigo, vamos lá. Por que são homens que criam leis para punir homens? Nesse caso, não deveriam ser apenas as deputadas? Vamos combinar uma coisa. Se fossem apenas deputadas federais e senadoras as responsáveis por criar as leis que punem os homens estupradores. Porque só uma mulher para sentir a dor do estupro, para entender o que é isso. Eu acho que, às vezes, o homem, quando vai para criar uma lei, ele coloca lá 10 anos, 8 anos por um estupro. Você sabe por que ele coloca 8 anos quando ele cria essa lei? Porque ele não sente essa dor. Não sente essa dor, ele não sabe o que é. Como que você vai colocar 8 anos? 8 anos, gente, por um estupro? Que coisa estúpida é essa?
Eu não consigo entender. Mas se fosse uma mulher que fosse aprovar, eu duvido se essa lei não fosse muito maior, muito mais dura. E a gente tem que começar a bater isso, porque se ninguém falar, isso nunca vai ser discutido. E está na hora do Brasil acordar. Está na hora desse tipo de pensamento começar a reverberar, a ganhar grito, voz, volume, porque senão nunca vai mudar.